meus amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História. E como vocês sabem, antes de começar a nossa aula, vamos procurar aquele local tranquilo aí na casa de vocês? Já estão aí? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso material, o nosso livro de História. Pegaram? Isso. Vocês irão colocar na página 144, onde vocês irão ver esse título aqui, o movimento abolicionista. Viram? Vocês irão entender agora o que é esse movimento, o que significa ele. Vamos lá? Um dos mais importantes passos para o avanço da cidadania na história do Brasil ocorreu com o fim da escravidão no país. Então, foi devido a esse movimento que o avanço da cidadania aqui na nossa história, no nosso país, teve um avanço enorme, com o fim de quê? Da escravidão. Além da luta permanente daqueles que foram escravizados, os indígenas, os africanos e afrodescendentes, o surgimento do movimento abolicionista no século XIX ampliou a pressão para que esse regime chegasse ao fim. Então foi esse movimento que pressionou o fim da escravidão no século XIX. O Brasil finalmente viu florescer um movimento abolicionista em massa, exigindo o fim imediato da escravidão. O abolicionismo brasileiro foi singular por possuir uma significativa minoria de líderes, mulatos e negros. Entre eles, o engenheiro André Rebouças, o farmacêutico José do Patrocínio, o político Luiz Gama e Quitino de Lacerda, líder de uma comunidade de 10.000 escravos fugitivos. Então, como vocês deram para perceber aí, tinha essas pessoas que eram líderes, mas eram uma minoria. Mesmo assim, vinha com esse movimento em massa, exigindo o fim da escravidão aqui no nosso país. Aqui essa imagem é de André Rebouças, foi tirada em 1862. Continuando, as leis e a abolição gradual. Os principais opositores do movimento abolicionista eram os grandes proprietários de escravos, entre eles os cafeicultores do Vale do Paraíba. Então, quando eu digo opositores, eles eram os que eram contra. Por quê? Porque eles precisavam da mão de obra escrava para trabalhar nos plantios de café. E como eles tinham poder econômico e influência política, conseguiram evitar que a escravidão fosse abolida no Império até o final do século XIX. Devido a eles terem grande poder político, e influência, eles conseguiram levar o fim da escravidão até o final do século XIX. Com o objetivo de adiar a abolição total da escravidão, a elite política ligada aos grandes fazendeiros aprovou uma série de leis que aboliram gradualmente o trabalho escravo no Brasil. Então, para não acabar totalmente com a escravidão, eles foram criando umas leis que iam acabando devagar com a escravidão, mas não total. Não foi aquela abolição total de vez, mas sim gradual, devagar. E aí eles aprovaram a primeira lei, que era a Lei Eusébio de Queiroz, que surgiu em 1850. Essa lei, ela proibiu o tráfico de africanos escravizados para o Brasil. Não era mais permitido o tráfico de escravos da África para o nosso país, certo? Depois veio a Lei do Ventre Livre, que surgiu em 1871. Tornava livre os filhos de mulheres escravizadas nascidos no Brasil. Então, a partir de 1871, toda mulher escrava que estivesse grávida e tivesse seu filho aqui no Brasil, ele não seria mais considerado um escravo. E isso só aconteceu a partir de 1871, quando começou a Lei do Ventre Livre. Então, eles já nasciam sem ser escravos. Já outra lei, a Lei dos Sexagenários, que surgiu em 1885, tornou livres os escravizados com mais de 60 anos.
Então, os escravos que conseguiam chegar a 60 anos, a mais de 60 anos, eles conseguiam a sua liberdade, devido a essa lei aqui, a lei do sexagenário, né, que surgiu em 1885. Já partindo aqui para a página 145, nós iremos ver fazendo história, pessoas que fizeram história aqui no nosso país. E hoje nós iremos falar sobre Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis foi uma importante escritora brasileira, considerada a primeira mulher a escrever um romance no Brasil. Então ela foi a primeira mulher que escreveu um romance aqui no nosso país. E por que será que ela fez a história? Vamos lá? A história dela aqui. Nascida no estado do Maranhão, em 1825, Maria Firmina pertencia a uma família humilde e, como a maioria das mulheres de sua época, não pôde frequentar a escola. Mas isso não impediu de estudar. Com a ajuda de alguns parentes, na maior parte das vezes, estudando sozinha, obteve uma boa formação intelectual e tornou-se professora no início da vida adulta. Então, como vocês viram aqui, ela era de família humilde, mas não deixou de querer seguir o seu sonho. Tinha ajuda de algumas pessoas da família, mas também estudava sozinha. E no final, né, quando ainda era nova, no início da vida adulta, ela tornou-se professora. Maria Firmina dos Reis abominava a escravidão. Foi autora do romance Úrsula. Esse livro, publicado em 1859, é considerado o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira. Então, por que ela fez história? Porque foi a primeira mulher a fazer um romance no Brasil e também por ser um romance abolicionista, pois Maria Firmina detestava a escravidão, ela abominava, era totalmente contra. Aqui embaixo tem um texto, né, um trecho do romance dela. Vamos ler? Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro, no estreito e infecto porão de um navio. Quando ela diz que meteram a mim, foi um relato de um dos escravos que diz que, além dele, mais 300 foram colocados no porão de um navio. Estreito e infecto. O que significa infecto? Contaminado, mal cheiroso. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida. Passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. 30 dias eles ficavam lá para serem trazidos da África até aqui. Passavam-se 30 dias até quando se chegavam às praias brasileiras. Quando eles falam tormentos, eles querem dizer sofrimentos, angústias. Pelo tudo que eles vinham passando durante esses 30 dias, muitos pegavam doenças e morriam. Vejam a maneira que eles eram trazidos aqui para o nosso país. Para caber a mercadoria humana que era eles, né? No porão, fomos amarrados em pé, e para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como animais ferozes das nossas matas. Então eles eram trazidos em pé, acorrentados e ainda mais, para que não houvesse revoltas, né? Eles eram acorrentados também como animais, para que eles não pudessem se revoltar contra os donos, né? Os donos deles que estavam ali no navio. E aí continua embaixo. Maria Firmina publicou outros textos e livros defendendo a abolição da escravidão. Em sua busca por um país mais justo, ela fundou aos 54 anos de idade uma pequena escola, frequentada por meninas e meninos, algo raro para a época, com aulas gratuitas para aqueles que não pudessem pagar. Então, quando ele diz que era algo raro, porque era raro ver uma escola frequentar meninas e meninos ao mesmo tempo. Ou era uma escola só para meninos, ou uma escola só para meninas. Mas Maria Firmina fez essa escola incluindo os dois sexos. E também, quem não tinha condições de pagar, ela oferecia aulas gratuitas.
Então, por isso, ela fez a história dela aqui em nosso país. Já na página 146, nós iremos ver o fim da escravidão no Brasil. Aonde lá em cima diz assim: no fim da década de 1880, o término da escravidão passou a ser exigido por diferentes grupos sociais, fortalecendo o movimento abolicionista, que antes só eram daqueles líderes, mas passaram, a partir de 1880, ter o acompanhamento de vários grupos sociais. Aí aqui embaixo ele faz assim: leia o texto. Vamos ler? O movimento abolicionista tornou-se irresistível nas áreas cafeeiras. Com uma nova consciência de si mesmo e encontrando apoio em segmentos da população que simpatizavam com a causa abolicionista, grandes números de escravos fugiram das fazendas. A escravidão tornou-se uma instituição desmoralizada. Quase ninguém se opunha à ideia de abolição. Embora alguns reivindicassem que os fazendeiros deviam ser indenizados pela perda de seus escravos. O único grupo que resistiu até o último minuto foi o dos representantes dos fazendeiros das antigas áreas cafeeiras. Em maio de 1888, eles votaram contra a lei que aboliu a escravidão no Brasil. Volto a dizer, por quê? Porque eles queriam que a mão de obra escrava continuasse para que eles tivessem, seu trabalho barato nas cafeeiras. Por isso que eles eram totalmente contra até o último momento. Aqui embaixo continua assim: a lei que aboliu a escravidão no Brasil, conhecida como Lei Áurea, foi assinada pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, em 13 de maio de 1888. Ela era a regente e responsável pelo governo naquele período, pois seu pai estava ausente em uma viagem. Então, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, em 1888, acabando, abolindo a escravidão aqui no nosso país. Aqui embaixo, vocês podem perceber que tem uma charge de Angelim Agostini, produzida em 1888, que representa fazendeiros escravocratas lendo a notícia da abolição da escravidão. A expressão no rosto dos personagens representados demonstra sua insatisfação, revolta por essa lei ter sido assinada pela princesa. Então, essa charge aqui é mostrando, a revolta deles e a insatisfação com a assinatura dessa lei. Então, meus amores, ainda continuamos tendo aqui no nosso país o preconceito e a discriminação contra os negros, que eu espero que a cada dia que se vá passando, isso venha a acabar totalmente. Certo, meus amores? E vocês podem ajudar conscientizando as pessoas, dizendo para todos que nós somos iguais. Independente da cor, da classe social, nós somos iguais, certo? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.